Marcos. A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 5 de novembro. INEP divulga locais de provas do ENAD 2021. Proifes Federação realiza 17º Encontro Nacional de modo virtual. Cortes na ciência. Manobra do governo afeta o desenvolvimento de pesquisa no Brasil. 5 dos 8 deputados federais pelo RN votaram a favor da PEC dos precatórios. Prazo de inscrição do exame de seleção do IFRN segue até o próximo dia 7. Professora do RN recebe título de comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico na área da saúde. Governo do Estado anuncia reposição salarial para funcionalismo. 9ª Semana Jurídica da UFRN aborda a insegurança jurídica. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adorni Sindicato. Teve início na última quarta-feira, dia 3, e segue até hoje, dia 5, o 17º Encontro Nacional do Proifes Federação, que devido à pandemia de Covid-19 está sendo realizado de forma totalmente virtual. Esta é a segunda edição consecutiva em que o encontro é realizado de modo remoto, com debates online entre os delegados e programação de mesas com debates em 4 eixos temáticos, como detalha o diretor do Adorni Sindicato e vice-presidente do Proifes Federação, o professor Wellington Duarte. O 10º Encontro Nacional do Proifes Federação, ele começou nessa semana, começou no dia 3, né? No dia 3 tivemos a solenidade de abertura. Ontem nós tivemos a realização de duas partes, né, desse evento. Pela manhã, o eixo 1, que foi cenário político, econômico e social no Brasil pandêmico e defesa da democracia e dos direitos humanos. E o eixo 2, que foi na parte da tarde, orçamento, gestão democrática das IFES e desafios da ciência e tecnologia. Hoje, nós tivemos, agora na parte da manhã, o eixo 3, carreira, salários, condições de trabalho e aposentadoria e atuação docente na pandemia e pós-pandemia. E teremos, agora à tarde, a organização do movimento sindical frente aos novos desafios, encerrando o encontro nacional às 18 horas. Na verdade, esse encontro ele é o segundo feito de forma remota, né? O Proifes Federação ainda está ciente da periculosidade de aglomeração, apesar de estarmos avançando com relação à vacinação. Nós tivemos que tomar todos os cuidados e optamos por fazer esse segundo encontro ainda remoto. A importância desse encontro nacional para os professores é que a entidade que os representa terá elementos vindos da própria categoria para conduzir a implementação e a construção de táticas e estratégias políticas para enfrentamento dos problemas que certamente continuarão a existir durante o ano de 2022. Nós estamos enfrentando uma crise devastadora do ponto de vista social e econômico e as IFES, as universidades e institutos federais passam por um dos maiores ataques desde das suas criações aqui no Brasil no século XX. O Proifes Federação, que vem atuando na defesa dos professores, na defesa das universidades, que tem lutado intensamente contra a PEC 32, a PEC da chamada reforma administrativa, e agora enfrenta a PEC do calote, né? A PEC dos precatórios. Então, nós não paramos, estamos atuando a todo momento e essa atuação depende também do fortalecimento dos sindicatos. Por isso que esse encontro nacional é um momento não de congraçamento apenas, mas de efetiva participação dos professores, opinando, modificando as propostas e interagindo, enfim, com
a sua federação. Então, acredito que ao final da tarde de hoje, o evento será avaliado posteriormente no Conselho Deliberativo, que se reunirá amanhã, mas eu já antevejo uma vitória muito expressiva da nossa política de manter esse diálogo permanente com a categoria. Educação em pauta. Durante a pandemia da Covid-19, a sociedade pôde perceber a essencialidade da ciência, especialmente no que diz respeito à preservação da vida. Foi graças ao trabalho de cientistas e pesquisadores que temos, hoje, a vacina como resposta eficaz à propagação do vírus, impedindo mortes e possibilitando a retomada gradativa de atividades. Trabalho esse que demanda necessariamente recursos destinados à pesquisa. O mais recente ataque à ciência brasileira aconteceu no último dia 7 de outubro, quando o Congresso Nacional deveria votar um projeto de lei que previa a liberação de 690 milhões de reais para o MCTI, mas acabou por remanejar os recursos para aplicação em outras áreas de 7 ministérios, surpreendendo a comunidade. O projeto foi modificado no Congresso a pedido do Ministério da Economia. Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, realizada no dia 13 de outubro, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que também foi pego de surpresa com o remanejamento dos 90% do orçamento previstos para o financiamento de pesquisas. O CNPq, principal órgão nacional de incentivo à pesquisa no Brasil, contava com esse dinheiro para pagar bolsas e pesquisadores. Estudos feitos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontam que o orçamento do CNPq e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, somados, são menores do que eram no início dos anos 2000. Os valores das bolsas de mestrado e doutorado não recebem correção desde 2013. Jornal da Educação. Extra Classe. A professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Selma Maria Bezerra Jerônimo, recebeu da Ordem Nacional do Mérito Científico o título de Comendadora em Ciências da Saúde. A honraria foi publicada no Diário Oficial da União, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Selma Maria Bezerra Jerônimo é médica e bióloga formada pela UFRN, mestre e doutora em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo e fez pós-doutorado em doenças infecciosas pela Universidade da Virgínia. Ela teve um papel importante em pesquisa e desenvolvimento para montar uma estrutura de diagnóstico laboratorial molecular para o SARS-CoV-2 e para diagnóstico sorológico do vírus responsável pela pandemia. A potiguar, nascida em Serra do Mel, tem experiência com o estudo de doenças infecciosas e parasitárias. Atualmente é diretora do Instituto de Medicina Tropical e professora titular do Departamento de Bioquímica e docente permanente dos programas de pós-graduação em Bioquímica e em Ciências da Saúde da UFRN, além de professora visitante das universidades da Virgínia e Iowa, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de medicina, com desenvolvimento de trabalhos na área de imunogenética de doenças complexas, com ênfase em pesquisas em doenças infecciosas e parasitárias, como leishmaniose visceral, hanseníase e tuberculose. Desenvolve também estudos relativos a determinantes da pré-eclâmpsia, em colaboração com pesquisadores do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois do intervalo, 5 deputados federais pelo RN votaram a favor da PEC dos precatórios. Prazo de inscrição no exame de seleção do IFRN segue até 7 de novembro. E ainda, o governo do estado anuncia reposição salarial para funcionalismo. 9ª Semana Jurídica da UFRN aborda a insegurança jurídica. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando
Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. 5 dos 8 deputados federais pelo Rio Grande do Norte deram voto a favor do texto base do relator Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para a PEC dos precatórios, que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. O projeto foi aprovado em primeiro turno na madrugada desta quinta-feira. Benis Leocádio, do Republicano, Beto Rosado, do PP, Carla Dixon, do PROS, General Girão, do PSL e João Maia, do PL, votaram sim. Já Natália Bonavides, do PT, Rafael Mota, do PSB e Walter Alves, do MDB, votaram na contramão e disseram não ao projeto, ajudando a contabilizar 144 votos contra. Ao todo, 312 parlamentares foram favoráveis. Para concluir a votação da matéria em primeiro turno, os deputados precisam analisar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos da proposta. Não há ainda uma data definida para essa sessão. De acordo com o texto aprovado, os precatórios para o pagamento de dívidas da União relativas ao antigo Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, deverão ser pagos com prioridade em 3 anos, 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos 2 anos seguintes. Essa prioridade não valerá apenas contra os pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado. Segundo nota da Consultoria de Orçamento da Câmara, do total de precatórios previstos para pagamento em 2022, 26%, cerca de 16,2 bilhões de reais, se referem a causas ganhas por 4 estados, Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas, contra a União, relativas a cálculos do antigo Fundef. Parte dos recursos deve custear abonos a professores. Educação em pauta. O prazo de inscrições para cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada no IFRN seguem abertas até 7 de novembro. Ao todo, são ofertadas 3.192 vagas, distribuídas por 20 campi do Instituto, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2022, como detalha o reitor José Arnóbio de Araújo Filho. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária FM. Queria primeiramente lembrar de que até o dia 7 de novembro estamos com as matrículas e inscrições abertas para o nosso exame seletivo para os meninos e meninas que vão fazer o ensino médio integrado à educação profissional. Lembrando que só aqui em Natal nós temos 3 campi, né? O Campus Natal Central, o Campus Natal Zona Norte, o Campus Rocas, e temos também campus na região metropolitana, em São Gonçalo, em Parnamirim, em Ceará-Mirim. E nos demais campi, né, espalhados por
18 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corra. Até o dia 7 você pode se inscrever para ser nosso aluno no ano 2022. Esse é o primeiro recado que eu estou passando aqui na Rádio Universitária FM. Lembrando, Edinaldo, que esse ano as provas acontecerão no formato presencial, né? Dia 5 de dezembro será a nossa prova. Se você não fez a inscrição, você entra no inscrições sem um acento.funcerne.br, faz lá a sua inscrição e depois você entra em processoseletivo.ifrn.edu.br para efetuar a sua inscrição. Portanto, venha ser aluno do IFRN, venha cursar o ensino médio nessa instituição, onde você vai ter acesso à pesquisa, à extensão, a esporte, à cultura, tudo isso no ensino médio integrado, tá certo? Então é um diferencial da nossa instituição. Não deixe de fazer a sua inscrição para concorrer a uma das mais de 3.000 vagas do IFRN. Também queria falar um pouco de algumas ações, né? A pandemia ela trouxe muita coisa negativa, mas algumas pessoas acabaram por aproveitar esse tempo. Então, durante a pandemia, o professor Raoni Tales, lá, professor de física lá do campus Macau, ele, nessa questão de gravar vídeo para aula, para tornar as suas aulas mais dinâmicas, né? Ele conheceu um professor que desenvolvia, né, o professor Emerson, que desenvolvia, junto à Fundação Hermínio Ometo, ações da física, né, na região de São Paulo, que trabalhavam com histórias em quadrinhos. Então, o professor Tales, né, resolveu, junto com o professor Moab, que é professor de biologia lá do campus Macau, trabalhar com essa proposta, né? Então, eles desenvolveram um personagem, né, e conseguiram fazer com que publicasse um livro, né? Esse livro foi publicado trabalhando a física através de histórias em quadrinhos, né? Então, essa fundação ela realizou a impressão de alguns exemplares para serem distribuídos nas escolas da região de Araras, e os professores participantes distribuírem em suas escolas, tudo isso de forma gratuita, né? Então, lembrando os professores do campus Macau que tiveram essa ideia durante esse período de pandemia. E um outro ponto que é bom ressaltar, né, é que, dadas as condições de vacinação, e aí eu queria dizer que é importante que a população como um todo, né, até 12 anos, ela possa ser imunizada para que a gente possa voltar, não digo a uma normalidade, mas que a gente possa ter um ambiente mais seguro nessa retomada das atividades presenciais. Então, a partir do dia 8 de novembro, nós estaremos voltando com 30% dos nossos alunos à presencialidade. Passado 21 dias, com as condições objetivas, né, número de diminuição do caso de mortes, de estabilidade nas internações, diminuição da taxa de transmissibilidade, após 21 dias passaremos a 50% dos nossos alunos, chegaremos com mais 21 dias a 75%, até chegarmos ao dia 10 de janeiro, com 100% dos nossos alunos de forma presencial nas unidades do IFRN. Então, mais uma vez, peço que toda a comunidade, né, e os pais e avós dos nossos alunos, que por acaso ainda não tomaram a vacina, tomem a sua primeira e tomem a sua segunda dose. E quem já possa estar tomando a dose de reforço, tome a dose de reforço, para que a gente possa voltar mais rapidamente à presencialidade, para que a gente possa voltar mais rapidamente a ter uma retomada da normalidade que tínhamos até antes da chegada da pandemia. Então, era isso, Edinaldo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Educação em pauta. A governadora Fátima Bezerra usou suas redes sociais para informar os servidores e servidoras estaduais sobre o início da recomposição salarial para algumas categorias a partir de 2022. Para o coordenador geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, o anúncio da governadora é muito importante porque trata do início da recomposição salarial dos servidores e servidoras. Nós recebemos com muita satisfação a notícia de que o governo do estado pretende no próximo ano fazer uma reposição salarial para o funcionalismo. Essa discussão
tem sido feita por nós. Nós estamos compondo uma comissão que tem debatido o plano de carreira dos funcionários de educação especificamente, porque hoje os funcionários estão dentro de um plano de carreira, que é a Lei 432 de 2010, que é um plano geral para os funcionários, né, da administração direta do governo. Então envolve os funcionários de educação e os funcionários de outras secretarias. Mas essa lei, mesmo sendo um plano de carreira, ela não teve efetividade na vida dos funcionários, nem nos funcionários das escolas, né, nem nos demais funcionários, porque não significou, né, atualização salarial, a perspectiva realmente da construção de uma carreira, porque não tem database, não tem fator de correção, e dentro das nossas discussões temos reconhecendo, né, que temos uma fonte de financiamento específica, que é o Fundeb, para os trabalhadores de educação, construído juntamente do governo um plano para os funcionários de educação. E pretendemos que esse plano já entre em vigor a partir do próximo ano. Preciso fazer a finalização desse debate ainda, apresentar o plano à categoria, mas já tem uma comissão instituída pelo governo do estado, em que nós estamos participando, que tem feito essa discussão, né? E nós estamos próximos de uma finalização. A partir da finalização do plano, da apresentação para a categoria, a gente espera que esse plano vá para a Assembleia Legislativa, seja aprovado e seja implementado no próximo ano. Então, o anúncio que a governadora faz de que pretende no próximo ano corrigir a injustiça com os funcionários, inclusive aqueles que recebem os menores salários, né? Nós temos aí um déficit de 10 anos sem atualização salarial para esses funcionários. A partir do próximo ano, a perspectiva é que essa história mude e que eles possam receber uma atualização salarial e que eles possam também, na discussão que nós estamos fazendo, ter efetivamente uma carreira em que eles possam ser valorizados pelos estudos que já realizaram, e aqueles que não realizaram possam também realizar e ter a garantia de que serão valorizados a partir dessa formação que vão adquirir. Então, a perspectiva que nós temos é essa. Estamos concluindo essa discussão, né, e temos já o anúncio do governo de que no próximo ano a perspectiva é exatamente de garantir que haja uma correção salarial para esses funcionários, o que é muito justo, porque são funcionários que estão há anos necessitando dessa valorização, são funcionários que se dedicam às escolas, que fazem com que a escola possa funcionar, né, que são essenciais para o funcionamento das escolas, que precisam ser reconhecidos. É um momento em que nós temos uma boa notícia no Dia do Servidor Público, né, ainda mais dentro de um contexto de tanta desvalorização do serviço público, de tentativas de finalizar, de acabar o serviço público, né, como está colocado no Congresso Nacional na reforma administrativa, a PEC 32, é importante que o Estado dê essa sinalização positiva no sentido contrário, no sentido de valorizar e de garantir a carreira dos servidores. Então nós estamos nessa construção, esperamos que no próximo ano possamos anunciar de forma mais exata quais são os ganhos que esses funcionários vão estar recebendo nas suas carreiras, mas nós estamos trabalhando, lutando, e vimos esses 10 anos, mesmo sem atualização salarial, lutando por isso, para que esses funcionários pudessem ser valorizados. Ficamos no aguardo de que isso se concretize, para que a gente tenha a valorização do trabalho também desses profissionais. Agenda da Educação. De 8 a 11 de novembro acontece de forma virtual a 9ª Semana Jurídica da UFRN. Bruno Fernandes, assessor de parcerias do projeto, fala sobre a programação do evento. O Capitólio, projeto de extensão vinculado ao curso de Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, CSSA, promoverá dos dias 8 a 11 de novembro a 9ª Semana Jurídica da UFRN, tendo como temática central em segurança jurídica, um cenário de possibilidades, contando com a programação noturna, que iniciará às 19 horas todos os dias, além de programação vespertina nos dias 10 e 11, com a realização de minicursos. A abertura do evento tratará das dimensões econômicas e sociais das decisões judiciais, discutindo a ineficiência dos tribunais e seus impactos na economia, sendo a mesa composta por Luciana Weng, doutora em economia pela EESP-FGV e pesquisadora dedicada à área da análise econômica do direito, ou Law and Economics, e por Evandro Zaranza, atual diretor de análises econômicas da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.
No segundo dia, 9 de novembro, haverá discussão do tema Impactos das Novas Tecnologias no Direito, com a presença ilustre de Kate Saboia, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e juíza titular da 6ª Vara das Execuções Fiscais e Tributárias da Comarca de Natal, e Rafael Xeres, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza. O terceiro dia de evento, por sua vez, contará com a temática Aspectos Jurídicos do Sigilo e do Segredo, a aplicação de sanções na divulgação de dados sigilosos protegidos pela LGPD, com a participação de Kate Oliveira, advogada com atuação voltada para o direito digital e professora na faculdade Uninassal, André Willman, Data Protection Officer e Privacy by Design Expert da Comunidade Europeia e advogada europeia especialista em privacidade, Fabrício Guimarães Madruga Lopes, coordenador-geral de fiscalização na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e Liz Amaral, sócia-diretora do escritório Nelson Williams e Advogados. Por fim, o encerramento no dia 11 de novembro ficará a cargo de Gilmara Benevides, graduada em Direito e História pela FRN e mestre em Antropologia Cultural pela UFPE, Ivan Lira, juiz federal titular da 5ª Vara da FRN e membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras e da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte. E por fim, Mário Pragmasso, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional, atualmente professor adjunto do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, UFF, os quais abordarão a temática Preservação do Patrimônio Cultural como ferramenta para a sustentabilidade de comunidades. Em sua programação vespertina, a 9ª Semana Jurídica realizará um minicurso de Visual Law e Legal Tech, no dia 10 de novembro, às 15 horas, com Juliana Lima e Guilherme Leonel, ambos da Lex Design. E no dia 11 de novembro, também às 15 horas, ocorrerá um minicurso de produção acadêmica, ministrado pela professora e vice-coordenadora do curso de Direito da UFRN, Mariana de Siqueira. O evento é aberto ao público, em especial à comunidade jurídica e acadêmica. Houve a busca, nesta 9ª edição do maior evento de direito, acompanhar as tendências e inovações no ramo jurídico, buscando introduzir e fomentar diálogos agregadores, expondo inúmeros pontos de vista quanto às temáticas escolhidas. Para mais informações, acompanhe o Instagram do Capitólio, @CapitólioFRN, e o LinkedIn, CapitólioFRN. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.